O nome de Deus seja louvado. Meus amigos e irmãos, a paz de Deus com todos vocês, que o seu coração seja repleto de paz e alegria. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, onde Jesus apazigua uma tempestade. Comecemos aqui, no capítulo 4 de Marcos, no Evangelho, começa no versículo 35. Glória a Deus. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então o Senhor Jesus estava no barco com eles, com seus discípulos, e também acompanhando eles foram outros barquinhos, vários barquinhos, e no mar se levantou um temporal com grande vendaval, de maneira que o barco já se enchia. As ondas se levantaram, por cima do barco, e já estava entrando água no barco. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. O Senhor Jesus estava cansado e ele estava dormindo tranquilamente naquele momento, na popa do barco, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Eles foram todos apavorados, pedir para o Senhor, dizer para ele: Senhor Jesus, o Senhor não está percebendo que nós estamos perecendo nessa tempestade? E o Senhor, bem tranquilo, despertou. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha a tranquilidade, daquele que tem confiança do Senhor. E diz, o Senhor Jesus no barco, ele levantou tranquilamente e ordenou ao vento. Disse para o mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Meus irmãos, meus amigos, temos que estar nesse barco com o Senhor Jesus Cristo, porque levante-se o que levantar, o Senhor está conosco, nós estamos com Ele. Aqui os discípulos estavam todos temerosos, com medo naturalmente, e a tempestade não era pouca, porquanto ali estavam homens pescadores, acostumados com a vida no mar. O trabalho deles era andar de barco em busca do peixe. Era um homem experimentado naquilo, e se apavoraram, e foram pedir para o Senhor: Senhor, estamos perecendo nessa tempestade. Portanto, meu irmão e minha irmã, meus amigos, buscando o Senhor Jesus, não importa o tamanho da tempestade que se levante na sua vida. O Senhor não está preocupado. Busque a Ele, que Ele ordena. O Senhor manda, o Senhor dá ordens. Ele faz cessar as ondas, faz cessar o vento. E aqui diz que houve uma grande bonança. O mar ficou paradinho, calminho, após a ordem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem o domínio, tem o poder, basta você buscar o Senhor. Faça como esses discípulos aqui fizeram. Foram buscar o socorro do Senhor. O Senhor estava repousando, tranquilo, e eles foram chamá-lo. Porquanto o Senhor Jesus é a nossa segurança, é a segurança de todo aquele que busca Ele. Não importa a causa que você esteja passando, busque o Senhor, que Ele está pronto para te ouvir, para te atender. Não demore, busque nas suas orações, ore também na madrugada. Se acordar de madrugada, levante. Às vezes você acorda para tomar sua água, aproveita, faz uma oração ao Senhor enquanto está tudo quietinho, no mundo sereno naquele momento. Você levanta e conversa com Deus. Expõe as suas provas, as suas dificuldades, as suas tribulações, as suas preocupações. Coloque na mão do Senhor e diga: meu Senhor, me ajude.
socorre-me, Senhor, nisto que estou passando. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O Senhor respondeu para eles: o Senhor ainda disse: se eles mesmos tivessem clamado com fé, o mar também teria obedecido. Mas o homem, a fé nossa é muito pequena. Nós dependemos do Senhor fazer a obra para nós. Mas a tua fé buscando o Senhor já é muito importante. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros. Eles ficaram atemorizados, eles ficaram admirados com aquela situação. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Ficaram eles admirados com aquela obra que o Senhor fez na frente deles, ordenando que o mar se aquietasse. Aquieta-te, vento, acalma-te, mar, disse o Senhor, e tudo se acalmou. E o Senhor pode dizer isso na sua vida. O Senhor dá uma ordem no momento, no tempo certo da situação, o Senhor ordena e a prova tem que se retirar, aquela angústia, aquela depressão, aquele sentimento de medo, o Senhor tira. Porquanto o papel do adversário nosso nesta vida é nos apavorar, ensoprando pensamentos e temores na nossa cabeça. Mas o Senhor Jesus expulsa ele para que ele se retire e todos tenham uma vida tranquila e em paz. Busque não somente a cura, mas busque o Senhor para a salvação da sua alma. Glória a Deus. Em certa passagem, o Senhor Jesus encontrou com 10 leprosos no caminho, e eles rogaram ao Senhor que os curasse. Os leprosos não ficavam na cidade junto com o povo, eles eram separados, não podiam chegar perto de pessoas, e o Senhor Jesus os encontrou, eles encontraram com o Senhor Jesus e pediram a cura, e o Senhor Jesus os curou 10 leprosos, e eles sendo curados se alegraram muito. Um dos 10 voltou para o Senhor para agradecer ao Senhor, e o Senhor Jesus perguntou: e os outros 9 onde estão? Os outros 9 se contentaram só com a cura da carne, e esse único que voltou ao Senhor, esse veio dar graça, glorificar ao Senhor pela grande bênção que recebeu na sua carne, e buscava também a cura da sua alma. Porquanto na terra tem aqueles que só buscam a cura da enfermidade e depois voltam para a sua vida normal como fazia antes, mas tem aquele que também quer servir a Deus. Busque servir a Deus. Veja: Senhor, o que faço para te servir? O Senhor vai te esclarecer, a palavra de Deus vai te esclarecer, porquanto aqui na palavra estão os preceitos de Deus para a vida do cristão, para que nós andemos segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é a santificação de cada um. Ou seja, você parar com as maledicências, com os palavrões, com aquilo que não convém, parar com as palavras de malícias, com as brincadeiras, com as ofensas. Tem brincadeira que ofende as pessoas. Então, ela traz uma certa humilhação para alguém. O Senhor não quer isso, o Senhor quer que você fale coisas boas. Está escrito na palavra: tirai do meio de vós todo gracejo atrevido. Gracejo atrevido são essas piadas que as pessoas ficam contando, que elas são piadas atrevidas. Não é bom que estejam em um grupinho de pessoas e estejam surgindo esses gracejos atrevidos, com malícias, com coisas que não convém falar. Mas o que nós temos que falar? A nossa conversação tem que ser boa e agradável, uma conversação sadia. Busque de Deus, peça para Deus tirar esse mal, esse espírito desses palavreados que não convém.
Porquanto a astúcia do inimigo é sugerir para as pessoas o que elas falem, o que elas devem falar. Portanto, vamos nos policiar e falar as coisas de Deus, falar da obra de Deus, falar da salvação uns com os outros, falar das maravilhas de Deus, da criação de Deus, da obra da natureza, dos animais, da vida humana, da perfeição de tudo que há num corpo humano, as coisas que Deus fez na natureza, nas plantas, na diversidade da vida. Aí está os mistérios, a maravilha, o milagre de Deus, as estrelas, as órbitas, tudo no seu tempo e no seu devido lugar, como um reloginho, uma engrenagem de um relógio, tão pequenininho e cheio de engrenagem, e todas as engrenagens têm o seu objetivo, tem a sua ocupação ali, e tudo tem que funcionar perfeitamente. Se houver problema numa pequenininha engrenagem, todo o corpo perece, todo o relógio para de funcionar. Então, e assim é a igreja. Se um pequenino perece, todos se entristecem. Temos que funcionar cada um no seu devido lugar. Aquele que prega a palavra, falar da grandeza da salvação que está nela. Aquele que canta louvores, cantar com alegria. Aquele que ensina com dedicação, haja dedicação no ensino das coisas de Deus. E aquele que dá o testemunho, o fiel testemunho, continuar firme na humildade e na esperança, e ler a Sagrada Escritura para conhecer a Santa Palavra, o querer de Deus na nossa vida. Não deixe a Bíblia na sua casa aberta, juntando poeira, mas aproveite e extraia dela as palavras de Deus, os conselhos, os ensinamentos, a guia. A palavra de Deus é a perfeita guia da nossa fé. Glória ao nome santo do Senhor. E glorifique a Deus com alegria. Dê testemunho da obra de Deus e venha. Se você ainda não fez um concerto com Deus, você vai aprender pela palavra. Leia em 16 de Marcos, onde o Senhor dá uma ordenança para que os discípulos cristãos, dizendo: ide, anunciai o evangelho em todo o mundo, para todas as pessoas. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então ali já foi dada a iniciativa para que o evangelho fosse distribuído gratuitamente sobre a face da terra. Cuidado com aqueles que cobram para anunciar o evangelho, com aquele que busca o teu dinheiro. Cuidado com os tais, pois eles não falarão da porta estreita. Na sua boca não sai o evangelho da porta estreita e nem do caminho estreito, mas a porta larga vai sair sobre a porta larga e o caminho largo. E o Senhor disse: por-se-ai por entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Então, analise pela luz da palavra de Deus, se da maneira que você está caminhando, onde você está caminhando, se você está caminhando num caminho largo ou num caminho estreito. No caminho da salvação, você não entra com cargas nas suas costas. É uma porta estreita que você tem que passar pela palavra de Deus. Tem regra, tem doutrina, e não é de qualquer maneira. Cuidado com esse evangelho que prego aí, que todos serão salvos. De maneira alguma. O Senhor disse: ide anunciar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Glória a Deus. Fique com Deus. Deus abençoe você neste dia. E daqui para frente, que Deus abra a sua mente, esclareça você pela luz do evangelho. Agradeça a Deus por esta palavra e por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória ao eterno Deus. Aleluia.